Com certeza você já ouviu falar de fontes de águas milagrosas. Elas estão espalhadas por todo o mundo. Mas qual será o segredo destas águas? Serão mesmo milagrosas? Ou existe algum fenômeno na natureza que altera e modifica suas propriedades? O que estas águas têm que as faz capazes de curar doenças e enfermidades? Várias pesquisas foram realizadas com estas fontes e foi comprovado que a água passa por rochas magnéticas e adquire propriedades energéticas que, aliadas à sua pureza, reconduz o organismo das pessoas, que ao se banhar ou tomar desta água, há o equilíbrio, facilitando a recuperação da sua saúde. O mundo evoluiu muito nos últimos anos e com esse avanço os problemas de saúde também aumentaram. O corre-corre do dia a dia, as preocupações, o uso abusivo de medicamentos para aliviar a tensão e o estresse, tudo isso, misturado a uma alimentação pobre e cada vez mais artificial, rica em conservantes e gorduras, leva nosso organismo a perder sua capacidade natural de autodefesa, ocasionando um grande desequilíbrio, fazendo surgir problemas e doenças indesejáveis. Com o crescimento das cidades veio a necessidade de estocar os alimentos e procurar uma forma de aumentar a produção deles. Resultado: é cada vez mais difícil encontrar alimentos que não contenham algum produto químico que tenha sido utilizado no plantio ou na estocagem. Não bastasse isso, a água que tomamos também tem que ser estocada. E durante esse armazenamento, a água passa por um processo que pode ser físico ou químico para ser purificada. Esta purificação e a estocagem alteram as propriedades naturais da água, ocasionando um desequilíbrio na energia que ela possuía quando estava em contato com a natureza. E cada vez mais surgem casos de distúrbios no sistema digestivo como gastrite, intestino preso, distúrbios renais e vesicais, e também dores de cabeça, enxaquecas, problemas reumáticos no sistema nervoso e o aparecimento do estresse, todos eles ligados a problemas na água. Como resultado final de vários anos de pesquisas e estudos efetuados por médicos e cientistas, foi criado a multijarra magnética. A multijarra magnética possui em sua base magnetos ou ímãs, que criam um campo magnético que age sobre a água. A força de atração e repulsão dos ímãs atua na parte física da água, principalmente sobre os íons de cálcio, silício e de magnésio, quebrando a tensão molecular, deixando-a diurética e energizada, mais facilmente assimilada pelo organismo. Um dos maiores benefícios é que a água imantada drena com muita rapidez os resíduos e toxinas e atua beneficamente sobre a circulação das energias vitais, sobre os líquidos intersticiais e sobre o sistema endócrino. Segundo o Dr. Louis Donnet, o uso contínuo da água imantada evita os depósitos prejudiciais como cálculos renais e vesicais, o ácido úrico, o colesterol e outros que são drenados com o uso da água imantada. Quando nós sentimos sede, na verdade é o nosso corpo ou as bilhões de células vivas do qual ele é composto que necessitam do hidrogênio e do oxigênio para repor sua energia própria e, consequentemente, a nossa. A água imantada leva ao nosso organismo uma cota suplementar de energia, suprindo a carência ocasionada pelo grande consumo de produtos industrializados e o pouco contato que temos com a natureza.
Pesquisas internacionais comprovam que a água imantada desintoxica o organismo, restaurando a saúde sem o problema das contraindicações. As pesquisas comprovam que também os vegetais desenvolvem-se com maior rapidez e dão mais frutos. Nos animais, a água imantada aumenta a resistência física e acelera o tempo de recuperação da saúde. A multijarra magnética imanta e reconduz a água ao equilíbrio energético, devolvendo a ela todo o poder que a natureza lhe havia dado. A multijarra magnética é a maneira mais prática e econômica para você ter água pura e boa saúde o ano inteiro. A multijarra magnética devolve ao nosso organismo a sua capacidade natural de se defender e se recuperar, nos tornando resistentes a várias doenças. A gente constatou, dado uma preocupação, né, de a gente participar de uma família que tem algumas pessoas que são diabéticos. A gente sempre teve já a atenção de fazer um acompanhamento periódico e a partir do mês de agosto de 95 observou-se uma ascendência das taxas de colesterol também e glicose. Voltando, né, a dar continuidade a esse trabalho, né, de prevenção, no próximo check-up, 9 meses depois, a gente observou essa taxa ainda se elevando. O Dr. Lísias fez algumas observações, sugeriu uma dieta alimentar, mas, no entanto, a gente não obteve um resultado a contento, porque esse índice continuou se elevando, conforme exames realizados no mês de setembro de 96. E, então, em dia 15 de novembro, após a aquisição da multijarra magnética com os amigos José Carlos e Astor, comecei a utilizar água imantada pela manhã, antes de sair para o meu trabalho, e à tarde quando retornava, uma média, né, de 1 litro de água imantada por dia. E tive a oportunidade de voltar a consultar e fazer exames dia 11 de dezembro, e constatei uma queda surpreendente na taxa de colesterol e de glicose. 40 dias depois, a gente retornou novamente e constatou mais uma queda no índice, na taxa de glicose, estando estabelecida em 78,04, um índice admirável de controle sustentado e também de saúde preventiva desse problema. Bom, há mais de 3 anos eu vinha sofrendo de reumatismo, artrite reumatoide, aquele que deforma, né, as juntas, e até pouco tempo atrás eu não conseguia nem mais usar aliança, anel. Há uns 3 meses atrás eu comecei a utilizar a jarra magnética e passei a perceber a melhora, que há tempos atrás tomava vários medicamentos, né? Teve ocasião de tomar até 8 medicamentos por causa do reumatismo. E hoje, atualmente, estou com 2 medicamentos. Sinto, assim, uma grande melhora na parte digestiva, circulação, os movimentos. Eu sinto bem melhor do que há 1 ano atrás. Nesses 3 meses, eu sinto, assim, que a melhora progrediu em 90%, da dor, depressão, senti que melhorou bastante, né? Depressão, parte circulatória também, problema digestivo, tinha gastrite, já não tenho mais, sinto melhora, uma grande melhora, né? E tenho certeza que também por causa da jarra magnética, que tenho utilizado bastante mesmo. Antes eu tomava diurético, hoje eu não tomo mais, tomo só água, né? Bom, eu tinha problema de nervosismo há 4 anos atrás, começou. E até fui internado, depois continuei tomando remédio, me atrapalhava no serviço bastante, tomava o remédio quando sentia necessidade, né? Só que aí, aquilo cada vez piora mais a saúde da gente. Aí um dia passou de frente à casa do seu Neri, o revendedor, né?
da JAR. Peguei e comprei. A partir de 3 dias, aí já senti a diferença, né? Senti os nervos relaxando. E continuei tomando, hoje fazem 2 meses e meio que eu tomo. E já melhorei em torno de 70% já. Eu acho que não vou mais deixar de tomar não, vou tomar direto. Porque eu preciso melhorar, né? E cada vez melhor. E não melhora só esse meu problema, como outros problemas também. Meu problema, eu tive problema de ataques, convulsões, tipo ataque epilético, né? Aí agora já faz uns 45 dias eu já estou bem melhor. Meu pai comprou a multijarra magnética, eu comecei a tomar água todos os dias e de lá para cá só estou me sentindo melhor. Cada vez estou mais assim, mais calma, mais controlada, né? E eu sofri muito com esse problema meu. Já faz uns 10 anos que de lá para cá eu não estou conseguindo às vezes nem trabalhar, porque em firmas grandes já nem consigo, ninguém contrata, né? Pego trabalho em outros lugares, eu trabalho uns tempos e já saio por causa disso. Muitas vezes eu perdi trabalho por causa desse problema, ficar assim até uma semana em crises, me dá 5, 6, 10 vezes no dia as crises. Muito difícil para mim. Eu tinha dor de cabeça muito forte. Dia e noite, assim, com dores de cabeça, podia tomar comprimido que não resolvia nada. E agora, depois que comecei a tomar água, melhorou já uns 50%. Eu espero ficar melhor. Já estou me sentindo bem mais calma, bem mais controlada, assim, bem mais em paz comigo mesma. Começando assim até a gostar um pouco mais da vida, porque eu tinha perdido já o sentido da vida, já não achava mais nenhuma razão para viver, porque melhorava os tempos e começava as crises de novo. A energia magnética está presente em todo o universo. É ela que mantém em equilíbrio a órbita dos corpos celestes. Na Terra, ela protege todos os seres biológicos das partículas radioativas vindas do espaço, aprisionando-as no chamado cinturão de Von Allen. No organismo humano, está presente em todas as reações orgânicas e percorre canais bem definidos e distintos, conhecidos pela medicina oriental, e são os chamados meridianos de acupuntura. E por se tratarem de seres vivos, biológicos, é então chamada de bioenergia. Alguns cientistas chamam a energia magnética de energia inteligente, por atuar de maneira distinta sobre a matéria, exercendo a sua força, ora atraindo substâncias e repelindo outras, mas sempre visando o equilíbrio final. A energia magnética é uma energia harmonizadora. O professor Dr. Vernetti, médico cientista suíço, demonstrou que quando há distúrbio na bioenergia em um determinado setor do organismo ou em um determinado órgão, ocorre imediatamente uma estagnação da linfa, da circulação, as reações orgânicas são prejudicadas e ocorre aí uma patologia ou uma doença consequente. Quando elaboramos um remédio homeopático, não é o veículo que atua. O veículo é simplesmente o álcool ou um amido, mas o que atua no remédio homeopático é a energia colocada nele, ou seja, a sua potencialização ou a sua energização. Na Inglaterra, o Dr. Malcolm Ray fabricava remédios homeopáticos alinhando as substâncias tecnicamente com o eixo eletromagnético natural da Terra. Obtinha, assim, remédios homeopáticos de diversas potências e dinamizações. Na imantação da água, o processo é semelhante ao da dinamização homeopática, ou seja, o campo magnético transfere energia aos íons da água, ao hidrogênio, ao oxigênio e aos minerais e metais em suspensão na água. Essa imantação foi comprovada no Instituto de Pesquisas Hidráulicas de Praga em 1969 pelo Dr. Kubikova. O Dr. Kubikova demonstrou que a água adquire uma memória magnética e esta memória magnética dura um certo tempo. Nos Estados Unidos verificou-se que a imantação da água aumenta o seu teor de hidrogênio, razão pela qual
torna-se mais leve e diurética. Estudos muito recentes nos Estados Unidos e em outros países do mundo todo demonstram com absoluta clareza a relação que existe entre a poluição, a industrialização com as modernas doenças, através dos alimentos contaminados pelos agrotóxicos, pesticidas, venenos, antibióticos usados na agricultura e na pecuária. O mecanismo é a intoxicação gradativa do sangue, dos órgãos e dos tecidos por toxinas e metais pesados que se acumulam no organismo e desencadeiam a formação dos radicais livres. Os radicais livres são moléculas altamente instáveis que atacam as células sãs, desencadeando as doenças. Sabe-se que os radicais livres são dotados de carga elétrica e se comportam como íons na corrente sanguínea e nos líquidos do organismo. Segundo o Dr. Luiz Donet e outros pesquisadores, a água, quando imantada, aumenta o poder de drenar as impurezas pela urina. Pesquisas bem recentes demonstraram que nas doenças existe uma mudança do potencial elétrico das membranas que recobrem as células sanguíneas. Com isto, muda o seu potencial elétrico e o seu comportamento, e elas passam a agrupar-se em cadeias à semelhança de pilhas de moeda. Fenômeno chamado pelos franceses de rouleau, responsável pela má circulação, má oxigenação, baixa resistência e o desencadeamento de doenças. Segundo experiências do Dr. Bansal e outros cientistas, a energia magnética muda o potencial elétrico das membranas das células sanguíneas, harmonizando-as, com isto promovendo o restabelecimento da saúde. Depois de ouvir esses depoimentos e comentários, podemos concluir que a multijarra magnética cumpre com o objetivo para o qual ela foi desenvolvida. O benefício salutar através da água imantada foi comprovada por muitos usuários e com distúrbios os mais diversos. Em nome da Codiza do Brasil, o meu muito obrigado a todas as pessoas que confiaram em nosso trabalho e usam a multijarra magnética. A multijarra magnética é fabricada pela Codiza do Brasil, na cidade de Curitiba, obedecendo os mais rigorosos níveis de controle de qualidade. A montagem do campo magnético é realizada através de gabarito, garantindo desta forma a perfeita orientação dos polos norte e sul. São utilizadas em sua produção matérias-primas virgens e totalmente atóxicas, que não alteram o sabor da água. Durante a produção, a multijarra magnética passa por vários testes de resistência e qualidade. Ela foi aprovada no teste microbiótico do Instituto Adolfo Lutz Tecpar, garantindo ao consumidor a certeza de adquirir um produto que só lhe trará benefícios.